E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro consegue uma façanha no STF e dá um duro golpe em Xandão. Uma grande reviravolta que deixou todos abalados. Nós vamos trazer aqui hoje porque o jogo realmente virou. É uma excelente notícia para todos os brasileiros conservadores que querem ver esse país diferente. Vocês viram a posse de Cássio Nunes e do André Mendonça nessa semana ali dentro do TSE para dirigir as eleições esse ano. Pois é, tudo de fachada, tudo uma farsa. E você vai saber aqui agora o que aconteceu. Tudo ali não passou de uma grande armação e a verdade agora finalmente apareceu e nós vamos mostrar aqui. E realmente isso é um absurdo. Como pode esse tipo de coisa acontecer ali em Brasília, debaixo dos nossos olhos? E ainda mais, vou trazer aqui uma bomba envolvendo Flávio Bolsonaro. E o Vorcaro tem uma outra história completamente diferente, porque tem uma pessoa aí, uma grande empresa que recebeu uma bolada de Vorcaro e tentaram omitir e ocultar isso. E agora com esse áudio aí do Flávio Bolsonaro, essa empresa vem à tona e vocês vão ficar de queixo caído. Quem também recebeu uma grande bolada de Vorcaro e o Brasil não estava sabendo. Mas agora eu quero saber de vocês. Diante de tantas situações contraditórias, diante de tantas polêmicas, diante de tantas bombas, você é de acordo que Trump deveria fiscalizar as eleições aqui do Brasil? Comente aí embaixo agora e bora pra esse vídeo. Gente, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, já deixa o joinha para me ajudar aqui nesse canal. Me deixa o joinha porque você vai estar contribuindo com o Brasil, com a direita, e com certeza esse vídeo vai chegar ao máximo de pessoas possíveis, fazendo com que eles abram os olhos e vejam a realidade do nosso país e de tudo que está acontecendo por trás dos bastidores desse escândalo. Então bora deixar o joinha e sem mais enrolação, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e bora para mais esse vídeo. Meus amigos, a situação está cada vez mais tensa nos bastidores de Brasília e o negócio está cada vez pior. Então bora ver comigo tudo o que está acontecendo, que com certeza vai deixar você indignado. Gente, o Bolsonaro conseguiu um milagre no STF, que é um duro golpe para Alexandre de Moraes. Leia aqui comigo essa matéria aqui do G1, ó. Trama golpista. Nunes Marques será relator de pedido de anulação da condenação do Bolsonaro. Como assim, Nilton? Aí, ó. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, ele vai ser o relator do pedido de revisão criminal de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado. Nunes Marques foi indicado ao STF em 2020 pelo próprio Bolsonaro. Numa segunda turma de 5 ministros, Luiz Fux ficou de fora do sorteio porque ele já tinha julgado o caso na primeira turma. Aí sobraram 4 nomes: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Gente, se caísse com o Gilmar Mendes ou com o Dias Toffoli, Bolsonaro estaria perdido. Apenas dois nomes ali, André Mendonça e Nunes Marques, representavam alguma esperança de uma relatoria que pudesse buscar produzir um relatório, um voto com justiça. E o sorteio do STF caiu nele. E o que a defesa do Bolsonaro pediu nessa revisão criminal, hein? Para situar a gente e entender a relevância disso. Os advogados do Bolsonaro pedem que, com o pedido de revisão criminal, o Supremo anule o processo, reconhecendo a competência originária do plenário para julgar a ação penal e não a primeira turma onde ele foi julgado. Segundo, anule a colaboração premiada do co-réu Mauro César Barbosa Cid, reconhecendo também a nulidade de todas as provas decorrentes. Que anule o processo em virtude de manifesto cerceamento de defesa, todos os atropelos que o Fux mostrou, e absolva o ex-presidente de todos os crimes imputados. A defesa do ex-presidente afirma no pedido que busca a correção de erro judiciário e contesta a competência da primeira turma do STF para julgar o ex-presidente. Aspas, violou o juiz natural interno do próprio Supremo e instaurou um vício de incompetência orgânica absoluta apto a contaminar todos os atos decisórios subsequentes, é o que diz aí a petição da defesa. Resumindo, gente, a tese aqui da defesa. O caso jamais poderia ter sido julgado na primeira turma, onde o relator era o Moraes. Deveria ter ido para o plenário, com os 11 ministros, dada a gravidade política e institucional da matéria. E tem mais. A defesa pede também a anulação da colaboração premiada do Mauro Cid, de todas as provas que saíram dela, alegando também cerceamento de defesa, e pede a absolvição do Bolsonaro de tudo. Os advogados, eles resumem aí a tese em 3 palavras, como você viu: correção de erro judiciário.
O ministro Nunes Marques, ele pode agora admitir o pedido da defesa de Bolsonaro, pode determinar a produção de novas provas, pode mandar a PGR e a defesa se manifestarem até 5 dias, e depois disso, o plenário vai julgar. E pode absolver, anular o processo, alterar a classificação do crime e reduzir a pena, mas nunca poderá aumentar a pena. Ou pode manter tudo como está, e infelizmente, gente, não é a segunda turma que julga. Porque ali poderia ter um julgamento justo para o Bolsonaro. Você viu? Tem André Mendonça e Nunes Marques, e do outro lado, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. 2 contra 2, podia ser algo mais justo. Mas vai ser no plenário, onde a injustiça segue tendo maioria. E lembrando, a gente não quer gente de direita, a gente quer gente que julgue de acordo com a Constituição, com a lei, com a tradição do direito penal de 200 anos. Contudo, gente, com Nunes Marques, com André Mendonça, com o Fux, agora no plenário, o julgamento promete ir mais a fundo. Ele promete discutir todos os abusos e falhas do primeiro julgamento. Promete revelar tudo aquilo que se quis esconder. Até com toda aquela pressão que os ministros fizeram sobre o Fux. Se lembra aquela coisa ridícula, aquele bullying? Eles mandando mensagem, combinando, não olhem nos olhos do Fux, não olhem ele lendo o relatório, não interajam com ele. Gente, isso é postura de ministro. E aí, esse climão, essa torta de climão, resultou até na saída do Fux da primeira turma, em que ele não teve mais clima para ficar. Nós vemos, sentimos os ventos da mudança sobrando no Brasil. Rejeição do Messias, veto da dosimetria derrubado, Nunes Marques relator. As notícias boas estão crescendo. A posse do Cássio Nunes ontem no TSE foi tão esquisita que eu até tuitei hoje no meu X que empossaram a rainha da Inglaterra. Por que a rainha da Inglaterra? Porque o Moraes e o Gilmar Mendes estão esvaziando o poder da justiça eleitoral nos últimos meses, justamente preparando a cadeira do Nunes Marques, preparando para que a cadeira dele não sirva para nada. Eu vou te mostrar por que eu estou afirmando isso e te dizer qual vai ser o impacto dessa conduta do ministro Gilmar e do Moraes nas eleições. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal e deixem o like, deixem o seu joinha nesse vídeo. Bom, ontem houve uma festa para 1.500 convidados. Quanto maior a festa, menos poder a pessoa tem. Pode ter certeza. Como dizia Chiquinho Scarpa, se você encontrar um cara de Ferrari na rua, pode ter certeza que é pobre. Quanto maior a festa, menor o poder. E ontem 1.500 convidados, depois teve um after com charutos, e enfim, uma coisa daquelas. Só faltou Vorcaro para completar a balbúrdia. O ponto, meus caros, é o seguinte: apesar da festa, disseram até que o Pilili ia ser convidado, enfim, falaram de tudo, mas tirando a parte do convescote, tirando a parte de fofocaiada da festa, o ponto é o seguinte: essa posse do Nunes Marques é fake. E por que é fake? Porque o Moraes e o Gilmar vêm desidratando a justiça eleitoral há meses. Eu vou te dar 2 exemplos para vocês entenderem como isso tem sido feito. O Flávio Bolsonaro e o Zema, 2 pré-candidatos, estão sendo cercados por quem? Pela justiça eleitoral? Não, pelo STF. Se fosse há alguns anos atrás, quem estaria cercando o Zema e o Flávio Bolsonaro seria quem? Seria o TSE, seria a justiça eleitoral, mas é o STF. O Flávio Bolsonaro foi alvo de uma abertura de um inquérito por parte do Moraes para apurar uma suposta calúnia contra o Lula. E o Zema, outro pré-candidato da direita, como a gente sabe, teve o Gilmar Mendes pedindo que ele fosse incluído no inquérito das fake news. Ou seja, 2 medidas tomadas dentro do STF contra pré-candidatos da direita. Para que isso? Para que o STF esteja no controle destas eleições e não a Justiça Eleitoral. Porque na cadeira da Justiça Eleitoral estará Nunes Marques, que é para essa dupla Moraes e Gilmar, para essa dupla dinâmica, para esse pinguim e charada da vida pública, da justiça brasileira, para esse Batman e Robin do STF. Para eles, o Nunes Marques é uma incógnita. E como é uma incógnita, eles preferem deixar a Justiça Eleitoral sem poder e trazer todo o poder para o
o STF. Dentro do STF, o ambiente é controlado pela dupla dinâmica Gilmar e Moraes. Gilmar pensa, Moraes é caneta. Um pensa, o outro executa. É assim que tem funcionado nos últimos 7 anos. E em torno deles, os demais ministros que, enfim, compõem o resto dessa banda. O ponto, meus caros, é que a gente vai assistir provavelmente nessas próximas eleições uma justiça eleitoral esvaziada. O Nunes Marques tem a cadeira, tem a coroa, mas não manda em nada. E quem vai mandar mesmo, quem vai para cima dos candidatos, sobretudo os candidatos da direita, é o STF. Vai ser dessa forma. E é o STF a partir dessa dupla Moraes e Gilmar. É isso provavelmente que está em jogo daqui para frente que a gente vai assistir nos próximos meses. Como eles não podem controlar quem entra na cadeira da presidência do TSE, eles controlam quem entra na mira do TSE e deixam o TSE escanteado e colocam o STF mirando os pré-candidatos da direita para tentar fazer com que o consórcio estatal formado entre governo federal Lula e STF se mantenha por mais 4 anos. Vamos ver o que vai acontecer, se eles vão conseguir emplacar o candidato deles, que é a esquerda, que é de esquerda, que é o Lula, nas próximas eleições, ou se algo diferente pode acontecer nesse ano eleitoral. Deixa aqui o seu comentário. Você acha que o STF vai conseguir emplacar o seu candidato ou você acha que a direita vence? A Globo, ou o Grupo Globo, com o Valor Econômico, com o próprio O Globo, também usou do dinheiro patrocinado, vindo de Daniel Vocaro, para evento fora do Brasil. Não usou, Barros? Bom dia. Pois é, Ptolly, bom dia, um abraço a você, a todos que nos acompanham. É uma matéria que, inclusive, foi divulgada no mês passado, em que as organizações Globo foram apontadas aí como beneficiadas, teriam sido beneficiadas de forma generosa pelo banqueiro Daniel Vocaro, fundador do Banco Master, com recursos para a realização de um evento. Em maio de 2024, o Vocaro teria sido o patrocinador de um evento organizado em Nova York pelo jornal Valor Econômico, é um jornal do Grupo Globo, ao qual compareceram empresários, governadores e lideranças políticas variadas, entre elas Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, e Ronaldo Caiado, do PSD de Goiás. O logotipo do Master aparecia em destaque no banner ao fundo do palco, onde os debates ocorriam no luxuoso Hotel Plaza em Nova York. No momento em que o diretor da editora Globo, Frederic Cachar, tomou a palavra para abrir o evento. Então, o diretor da Globo, que estava organizando esse evento do Valor Econômico em Nova York, foi falar e aí aparecia lá o logo dos patrocinadores e um deles era o do Banco Master. E ele tem uma aspas, inclusive, aqui que diz o seguinte: a gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira e que eu tenho o privilégio de ser amigo. Muito obrigado ao Banco Master. E aí ele dá uma risadinha e aponta para onde estava ali o Daniel Vocaro, na figura do seu presidente que apresenta o seminário hoje. Então, o Daniel Vocaro utilizava inclusive esses eventos Ptolly para pagar o patrocínio e também ser palestrante, também dar ali a sua palavra como forma de criar um grande network empresarial. Daniel Vocaro procurava nesse L, prestígio, entrada, chama o cara que o cara tá em todas, ó o cara do Grupo Globo aí, meu amigo Daniel Vocaro, é o cara que vai lá pagar o uísque, é um idiota também, né, porque ele usava de muito dinheiro para poder chegar nisso, então ele usava do seu recurso para poder ter a visibilidade, para poder buscar a credibilidade, então chegar à lucratividade que era espaço, blindagem, estou protegido, conheço o Moraes, conheço o Alcolumbre, conheço o André Rodrigues, conheço o Paulo Gonet, sou amigo do Lula, sou amigo do Guido Mantega, sou amigo de não sei quem. Ele usava disso. Então, por que eu pedi para o Barros trazer essa informação do evento da Globo? Porque a Globo também caiu. Você entendeu? Entendeu o que é sedução? Entendeu o que é falar assim, preciso de 6 milhões de reais para fazer um evento em Nova York. Eu estou falando de 6 milhões de reais. Flávio, segundo a própria Malu Gaspar, acabou ficando com 2 milhões e 300 mil para acertar custos do filme, não no bolso. Só que a própria Globo caiu na pegadinha. Ou não. Por quê? Porque é relação de privado com privado e eu não tenho nada a ver com isso. Se eu condeno, e eu condeno veementemente,
as ações do ministro Alexandre de Moraes, quando ele pune brasileiro que ofertou, depositou, fez Pix para pagar um ônibus que foi até Brasília, ou seja, está um dinheiro de um privado para ir um ônibus para Brasília. Se eu condeno essa ação, por quê? Porque cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Se tiver erro paga. Mas nesse caso nunca houve erro entre alguém que manda um Pix para alguém, para um ônibus ser financiado para ir a Brasília. Qual o erro nisso? Se eu condeno essa ação do ponto de vista do questionamento do ministro e a condenação desses que emprestaram dinheiro, deram dinheiro, eu não posso atirar pedra numa relação privada entre Globo e Master, entre a produção do filme do presidente Bolsonaro e Master. Eu não posso. E repito, essa sedução, ela aconteceu com muita gente entrou e muita gente se deu bem. Quando chega a notícia ontem da questão do dinheiro, do Flávio, da mensagem e tal, quando chega essa mensagem ontem, essa notícia ontem, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o mensageiro e entender o seguinte: isso é sujo, isso não é bom, isso é da esquerda, isso não tem estrutura, não se sustenta. E acredite, em 2 horas de primeira página, com Max Cardoso, Eduardo Salles e Zizi Martins, ontem, em 2 horas, acabou a notícia. A notícia não se sustentava mais. A notícia não tinha nem pé nem cabeça, prometeu entregar e não entregou. É muito importante deixar claro que a notícia prometeu algo e não entregou. A notícia começa falando em 134 milhões de reais, vai para 61 milhões de reais, e a Malu Gaspar fala em 2 milhões e 300 mil com doações declaradas no imposto de renda, de um ente privado para um ente privado. Não é Rouanet, que essa esquerda suja adora tomar do nosso dinheiro para fazer essas porcarias culturais, não é Rouanet, não é dinheirinho de estatal, não, nada disso. É uma relação privada entre um banco e alguém que produzia ou produziu um filme. E ontem aqui, no Primeira Página, Eduardo Salles, brilhante, trouxe um alerta. Em um momento do Banco Master, o banco patrocinou Flamengo, uma equipe de Fórmula 1, um piloto, Drogovic, entre outros patrocínios que foram promovidos por esse banco, no momento que antecedia a Operação Compliance Zero, que está nas ruas, e a gente vai trazer informação já para você que o pai do Vocaro foi preso agora cedo. Foi preso agora cedo o pai do Vocaro. A gente vai te contar isso. Veja você, ontem eu trouxe a informação que abrimos mão na Auriverde de um patrocínio bastante importante do Banco do Brasil, porque aqui não entra dinheiro público. E eu te pergunto, se naquele momento, final de 2024, esse banco chegasse na Auriverde, dizendo para mim que na carteira de patrocinados tinha uma equipe de Fórmula 1, um piloto, um time de Série A de brasileiro, por que é que eu não aceitaria um patrocínio naquele momento de um banco privado? Olha como você pode ser induzido ao erro. Olha como você pode cair nas garras do sistema, porque eu seria induzido ao erro, tá? Não tenho nenhum problema em admitir, não. Em novembro de 2024, quem era Daniel Vocaro? Um ano antes da operação que culmina na sua primeira prisão. Quem era Daniel Vocaro? Então veja, eu estou só mostrando o seguinte: em um determinado momento, no intuito de amarrar todo mundo, de fortalecer a marca, Daniel Vocaro despejou dinheiro no mercado. E entendo eu que o filme, a produção do filme, Dark Horse, buscou em quem despejava dinheiro no mercado a oportunidade do financiamento do filme. Para mim, isso não tem nada de errado. Aí explode a questão do Banco Master, aí chegamos à questão da Compliance Zero, aí tem Vocaro tentando fugir do Brasil, aí a casa azedou. Porque daí a gente foi também entender
que não era um dinheiro que patrocinava um time de futebol, não era um dinheiro que patrocinava uma equipe de Fórmula 1, um piloto, dentre tantas coisas, eventos da Globo. Não era só isso. E a gente entendeu. Agora, eu não posso aqui, seria muito leviano da minha parte, olha o Flávio. Não, o Flávio fez o que ele precisava fazer. Um único erro, e todos sabem que eu não tenho nenhum problema em acertar essas questões para a gente seguir em frente e não ficar assim, pronto, o Pitoli está passando pano. Repito, não há nenhum erro nessa relação privada. Nada, nada. Nem no áudio. Meu irmão, tamo junto. Meu amigo, isso aí eu falo tamo junto, chega a mensagem para mim, tamo junto, qual o problema? A questão, para mim, é que Flávio poderia ter antecipado essa relação em qualquer momento. Só essa situação. Não sei o que faltou para que Flávio pudesse dizer, olha, teve um momento ali atrás que eu falei com esse cidadão para que ele pagasse o que ele prometeu pagar no custo de produção do filme que conta a história do meu pai. Talvez só tenha faltado isso. Talvez não, faltou isso. Outra questão de comunicação, em especial quando é campanha eleitoral. Estou abrindo com você, porque isso aqui é sempre uma grande conversa. Eu já trabalhei profissionalmente, nunca partidariamente, profissionalmente para N campanhas. Já faz alguns anos que não faço, em função do meu trabalho aqui. Existe, na primeira reunião, quando vai se montar uma estratégia com um candidato, Barros e eu já conversávamos aqui hoje cedo sobre isso. Na primeira reunião, quando você vai começar a trabalhar com o seu candidato, eu tenho como regra, não sei se é de todos, mas eu tenho como regra, uma questão que é fundamental. Conte-me todas as suas merdas. Todas. O que foi? Você não pagou a padaria? Você bateu e não pagou? Bateu no carro e não pagou? Me conta tudo que tem de errado. O certo a gente vai, né? O certo a gente já sabe, todo mundo quer contar o que fez certo, mas ninguém quer contar o que fez errado. Então me conta já, qual que é a grande merda aqui? Não, eu tive um problema com a minha ex-esposa, tive um problema com a filha fora do casamento. Vai contando, amigo. Por quê? Porque isso vai chegar na campanha. Porque alguém tem o interesse de te ferrar, porque alguém tem o interesse de receber um troquinho para contar algo sobre você. Isso é normal. Normal, a gente está falando de ser humano, falível. Muita gente sem valor e com preço. Então é normal. Então, o candidato, vem cá, senta aí. Me conta, o que a gente vai ter que defender no meio da jornada? Me conta aí. Não tem nada, não. Conta tudo, porque a gente vai ter que te defender. E eu preciso entender se eu já saio defendendo como eu faria nesse caso. Porque nesse caso era muito simples. Estourou o Banco Master. Flávio, eu falei com esse cara em dezembro de não sei quanto, pedi tantos para ele para pagar o filme do meu pai. Não tem um centavo na minha conta, pode rastrear. Acabou o problema. Ontem não ia ter notícia, o Intercept não ia ter like, todos os outros veículos de comunicação não iam ficar falando do Zema, torcendo pela derrota do Flávio. Não, nada. Ia estar tudo resolvido. Entendeu como é que a gente precisa lidar com essa situação? Então, diante de todo o cenário, eu repito, não há nada de errado. Até a Globo, que quer tacar pedrinha, pegou dinheiro do Vocar para evento em Nova York. Flamengo, Alpine, não sei, a equipe de Fórmula 1, Drogovic, todo mundo pegou dinheiro do cara. Alpine, Drogovic, todo mundo pegou dinheiro do cara. Então não tem nada de errado. Só que, como é uma campanha eleitoral, o único ponto que eu teria feito, que Flávio não fez, eu contaria antes, para não ter esse problema. Não contou? Bola pra frente, não tem nada de errado. Beleza, Flavião, tamo junto, bicho. Nada muda.
E agora fica a grande pergunta que está ecoando pelo Brasil inteiro. Será que estamos assistindo o começo de uma grande virada política em Brasília? Será que novas revelações ainda podem aparecer e mudar completamente o cenário político do país? Porque uma coisa é certa, quando as investigações, reportagens e debates começam a ganhar força, ninguém consegue controlar totalmente o rumo da história. Eu quero saber a opinião de você que me assiste. Você acredita que o fim de Xandão e de Lula está mais próximo do que nunca? Comenta aqui embaixo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, comenta aqui aquilo que você pensa sobre tudo isso. E claro, em quem você vai votar nas próximas eleições? Em Flávio Bolsonaro ou em outro candidato? Comenta 22, inscreva-se aqui no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!